Olá, eu sou a Kathleen Carvalho, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Estou muito feliz de estar aqui hoje, depois de um tempinho sem gravar vídeos para vocês e me sentindo profundamente em dívida por conta disso, porque eu sei que muitos dos que estão aqui, ou a maioria, veio à procura de uma elevação de frequência, de uma resposta, algo que ajudasse cada um de vocês a se conectar com a fonte, com a essência, com essa vibração mais elevada, sair desse estado que muitas vezes eu considero um estado caótico de energia, onde as coisas dão errado, onde a gente está envolvido em muitas discussões com outras pessoas, quando a vida parece que não flui, não anda para frente, e tudo isso é sim um estado vibracional desajustado, desalinhado, e eu sinto muito na minha alma que o meu projeto de vida é ajudar vocês a se conectar, a se realinhar, a encontrar estados mais elevados de vibração para ter uma vida efetivamente melhor. E hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho de tudo que eu aprendi e trazer uma novidade para vocês, para de fato poder colaborar mais efetivamente com o processo de cada um. Eu entendi que existem alguns passos para a gente não só elevar a nossa frequência, mas também para a gente se manter numa frequência alta, porque essa é a questão. É como uma aula de canto. A gente pode ir treinando, treinando, até alcançar notas mais altas, mas a gente não vai ficar, nem sempre a gente vai conseguir sustentar essas notas altas, a gente vai oscilar entre notas mais baixas, notas mais altas, mas a gente precisa sempre saber alcançar essa nota alta, a gente precisa saber subir, né, na vibração. E o que acontece? A gente precisa conhecer o que baixa a nossa frequência. Então, relacionamentos complicados, sem compreensão daquilo que a gente busca, daquilo que o outro busca, baixa a nossa frequência. A gente mesmo não saber, não compreender as dores da nossa criança interna, não conseguir entender o que ela busca, qual é o nosso propósito de vida e por que é que tem tanto descontentamento interno. Também a gente não sabe lidar com os nossos traumas, com as dores que a gente carrega na alma. Tudo isso faz com que, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente ouça milhões de vídeos dizendo você precisa vibrar no amor, na alegria, no amor, na alegria. Eu sei, conscientemente a gente sabe disso, mas o problema são o que me impede de estar nessa frequência de amor e alegria. E o que nos impede é exatamente o que eu estou dizendo, nossos padrões de personalidade, nossos padrões de ego, os relacionamentos com as pessoas, tudo isso impede que a gente se mantenha numa vibração elevada e mude realmente a nossa vida. Então eu fui entendendo alguns processos. Dentro dessa jornada, uma ferramenta maravilhosa que eu conheci, que eu comecei a aplicar em todos os meus atendimentos, em mim mesma, e que foi profundamente transformadora. Acho que eu nunca compartilhei ela aqui no canal, mas é o Eneagrama. Eu queria muito saber de vocês, quem aí está pronto para olhar, se olhar de frente através do Eneagrama. Essa ferramenta, ela propõe que cada um de nós que veio aqui viver uma jornada aqui no planeta Terra, a gente se conectou com uma energia, um dos 9 pontos da mandala do Eneagrama, ou seja, uma das 9 personalidades. Como a gente escolheu isso? Se a gente escolheu de uma forma, a nossa alma escolheu antes de vir para cá, porque a gente precisava trabalhar algum ponto, ou se a própria vida foi nos conectando com um desses pontos, é uma pergunta, é uma questão. Mas a questão principal é, todos nós estamos conectados a um deles. E conhecer qual é o nosso ponto, saber identificar onde as outras pessoas estão, né, em que ponto, em que personalidade elas estão, ajuda demais na autocompaixão e na compaixão. Porque a gente para de julgar o outro pelos comportamentos e a gente passa a entender que tudo isso são programações da nossa existência, programações do nosso ego. Vou tentar explicar rapidinho do que se trata o Eneagrama, para não ficar muito longo, mas para vocês começarem a me compreender, né? Então a gente tem lá o tipo 1, que é a personalidade perfeccionista, que está presa nos pecados da ira, na necessidade de corrigir tudo a todo momento. O 2, que está preso no pecado do orgulho, ele é o ajudante, ele está sempre disposto a ajudar as pessoas, mas tem um orgulho, uma certa
soberbo ali, de achar que ele sempre é melhor e ele não precisa de ajuda. O 3, que está preso ao pecado da mentira, do auto-engano e se sentindo desvalorizado, ele busca sempre encontrar valor naquilo que ele cria externamente, no status, naquilo que o outro vai enxergar. Então ele é o vencedor, o que busca sempre vencer na vida, se mostrar esse vencedor, mas nem sempre numa energia de verdade, muitas vezes no auto-engano. O 4, que é o pecado da inveja, que se compara o tempo todo, aquela pessoa que essa inveja ela não é voltada para o outro, não é como uma forma de agredir ou de querer o que o outro tem, mas de se comparar e de se autoagredir com isso. São os mais intensos do Eneagrama, super emotivos, hipersensíveis. O tipo 5, que está pautado ali na avareza, uma avareza tanto no material, mas principalmente no emocional, uma dificuldade de se compartilhar com o outro, como se fosse uma casca ali, o coração mais fechado, uma dificuldade de troca. É o grande nerd do Eneagrama, aquela pessoa que se valida pelo conhecimento, pela sabedoria. O tipo 6, que está preso ao pecado do medo e que é o precavido, aquela pessoa que está o tempo todo se prevenindo de problemas, buscando confiança nas situações, porque tem muito medo, se desengaja da fé e esse também é um pecado, né? Talvez um dos maiores pecados, a gente perder a fé, a gente se prender no medo. O 7, que é o pecado da gula, aquela pessoa que é o otimista do Eneagrama, que quer viver todas as coisas, mas nisso também acaba se perdendo muitas vezes, não encontrando prazer nas pequenas coisas. O 8, que tem o pecado da luxúria, e é o poderoso do Eneagrama, que se expressa de uma forma sempre muito potente, muito incisiva, mas que também tem todas as suas questões ali. Eu estou falando muito rapidamente, só para que vocês tenham uma primeira noção, mas também tem a parte linda de cada tipo, e é onde a gente vai trabalhar dentro de uma terapia. E só para fechar, a gente tem o 9, que está ali no pecado da preguiça, mas que é o pacificador, aquela pessoa que busca o tempo todo paz na vida, que quer estar em estado de tranquilidade. Enfim, lindos, 9 tipos lindos de personalidade. Eu sei que cada um de vocês que está me escutando está ali descrito em um desses tipos, e eu tenho certeza absoluta que você conhecer esse tipo da personalidade, saber quem você vai mudar completamente a sua jornada, vai te ajudar profundamente a elevar a sua frequência, a curar as tuas dores, a tua criança ferida, que é um outro ponto super importante. A gente precisa acessar as nossas partes internas, a gente precisa saber se escutar. Isso também faz toda a diferença. Sem esse caminho, saber quem a gente é, conhecer as nossas dores profundas, tratar essas dores, pelo menos como um plano inicial, a gente não consegue, de fato, alcançar essa frequência e se manter. A gente pode usar as ferramentas que eu coloco aqui, que são mantras, que são... o próprio EFT é uma ferramenta interessante também, mas se a gente não tiver esse conjunto, é muito difícil a gente administrar e se manter alto, até porque a gente está em relação com as outras pessoas e talvez esse seja o ponto principal de alterar a nossa frequência, nossa vibração. Então o que eu estou propondo aqui, a minha grande novidade hoje, é um pacote de acompanhamento para aquelas pessoas que sentem que querem ir além da medição no gráfico, que querem ir além de saber a própria frequência, querem de verdade se descobrir e estão preparadas para essa jornada, ao menos essa jornada inicial, de saber quem é, de saber qual é o plano, né? Como eu preciso, o que eu preciso trabalhar em mim. Então é uma jornada de 4 sessões, onde a gente vai sim fazer uma leitura da sua energia, vai entender um pouquinho desse processo do teu corpo vibracional, mas também a gente vai aprofundar na questão da sua personalidade, na sua história pessoal, nas dores que você carrega, buscar um contato, talvez um primeiro contato ou um contato mais profundo com a sua criança interior, e então passar pelo menos um primeiro objetivo, né? Alguns passos, porque a vida é assim, ela vai de passinho em passinho, tá tudo certo, a gente não precisa correr, mas esses primeiros passos para você se transformar. Então eu vou deixar aqui abaixo o link para esse
para você conhecer, entrar na página e conhecer melhor esse pacote. E eu te vejo muito em breve. Estou muito feliz de estar aqui com você. E muito obrigada. Um beijo. Fiquem com Deus.